Oi, Bia! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Prazer falar com você. Espero que a gente esteja juntas pessoalmente qualquer dia desse, quando passar essa pandemia terrível. Quando acabar tudo isso aí, Quando acabar todo esse pandemônio que a gente está vivenciando, né? Inesperado, inusitado. Triste, né? Mas a gente vai sair melhor disso tudo, eu acredito. Acredito eu. eu também acredito. Acredito que isso é tudo uma fase, né? Uma fase que está testando todas nós. Com certeza. Mas estão entrando várias pessoas. Hoje na live vamos falar um pouquinho sobre seguros Uhum. e a pandemia, né? A nossa convidada Paula, ela é da WeSafe e vai falar, ela é advogada também, corretora de seguros, e vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre seguros, seguros de pessoa física e pessoa jurídica, de empresas, e como poderia ser diferente e como a Covid entrou aqui, né, nesse mercado, como foi afetado. Existem muitas dúvidas com relação à Covid, né? E as questões mais em voga no momento são relacionadas à vida e saúde, né? É a maior preocupação das pessoas nesse momento. Uma pena que essa preocupação muitas vezes não tenha havido anteriormente. Pois é, né? A gente estava conversando antes que no mercado, né, eu trabalhei muito com gringo a vida toda, e o padrão de contratação de seguros fora do Brasil é um padrão muito superior, né, à contratação de seguros no Brasil. Seja de Sim, pessoa física, enquanto pro seguro de casa, aqui no máximo se contrata, né, a maior parte das pessoas contrata o seguro de incêndio quando aluga, né? normalmente seguros obrigatórios, né? Então, eu queria que você Aí a falasse um pessoa pouquinho sobre o mercado. Você conta pra gente? Em primeiro lugar, eu queria dizer que a WeSafe, falar um pouquinho da corretora. Na verdade, a gente é corretor de seguro, uma corretora que foi concebida para ser 100% digital e a gente tem um braço da corretora, que é o WeSafe Pro, que trabalha só, que é uma startup com desenvolvedores só voltado para o mercado de seguros, não só para desenvolver técnicas de contratação online que beneficiam o consumidor final, como também meios de contratação que facilitem o corretor amparar o consumidor na hora dessa contratação. Então, é muito importante falar que no mundo de hoje, no momento que a gente está atravessando com essa pandemia louca, como é fundamental, né, que a gente desenvolva ferramentas de venda online. E isso tudo vem sendo pensado pela corretora lá atrás, desde 2018, quando ela começou a funcionar, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo métodos de contratação digital, 100% online, também olhando para o mercado muito multifacetado que a gente tem no Brasil, porque tem pessoas que se adaptam a essa realidade de contratação online, outras nem tanto, embora a Mas gente tenha agora está dados todo mundo assim. tendo que se adaptar, né? Sim, Mesmo os idosos, enfim, mesmo quem não tinha o hábito, passou a ter que se adaptar. sim, sim, sim. Os dados são de acesso à internet como um todo, na última consulta da IBGE, mostram que cerca de 69%, 2 terços dos brasileiros têm acesso à internet hoje facilitada. E muitas das contratações que são feitas, ainda que em lojas físicas, começam na internet, né? Começam com a consulta do consumidor. Então, só para fazer esse briefing inicial da corretora, para falar um pouquinho de como a gente trabalha, importante levar a conhecimento de todos, acho que a maioria já sabe, mas é sempre bom frisar, o corretor ele é um intermediário entre os seguradores que existem para conceber produtos e os serviços que são ofertados, então eles são muito voltados para isso, para essa parte de administração dos recursos, né, de seguros, e os corretores é uma profissão regulamentada. A corretora de seguro ela tem que ter aprovação pela SUSEP, existe um exame para ser feito pelo profissional de seguro, então não é qualquer um que pode trabalhar hoje e oferecer no mercado seguros.
Então, é fundamental dizer, para quem não sabe, a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, está vinculada ao Ministério da Fazenda e tem uma atividade totalmente regulamentada e existe uma lei específica para o corretor de seguro. A diferença básica da nossa corretora para as corretoras é exatamente essa questão da contratação online, das ferramentas de contratação online. Algumas já estão em operação, outras estão a caminho. A gente está com os desenvolvedores na fase de teste. Então, acredito que muito em breve vocês vão ter acesso mais fácil, não só à contratação, mas às informações que são fundamentais, né? Hoje a gente tem tantos links, tantos lugares que você tem que procurar e o tempo é curto. Então, as pessoas passam a concentrar num único polo de acesso essas informações. Você me perguntou como é que está o mercado, não é isso? Isso. O mercado de seguros no Brasil, como um todo, é diferente do mercado lá fora. A gente ainda tem uma cultura muito iniciante, muito principiante, a cultura de contratação de seguro. Tem uma pesquisa da Universidade de Oxford que estabeleceu que o brasileiro tem cerca de 19% contrata algum tipo de seguro. A média mundial é cerca de 32%. Então, a gente pode ver assim que tem um mercado muito grande para ser explorado, enorme, eu diria, e a gente está muito abaixo do potencial e do que o mundo como um todo consome de produtos assecuratórios, né? Infelizmente, a gente costuma dizer aqui que o brasileiro espera o problema chegar para a gente dar valor. A gente só se dá conta da importância do seguro quando a gente precisa dele. É que nem advogado. Nem advogado. Mesmo assassino. Advogado quando eu tenho problema eu procuro. Quer dizer, eu não preveni antes, né? Exatamente. Óbvio que eu acho que esse mercado está mudando, né, Ana? Assim, as pessoas estão mais conscientes da importância de se consultar um seguro, sempre tendo em mente que o seguro ele se presta a isso, a dar uma proteção, um amparo, né? Uma das coisas agora a gente está aqui, família. acabou de entrar aqui a Comissão de Direitos Imobiliários e Urbanísticos da OAB do Rio de Janeiro, está nos assistindo. Isso é uma honra, né? Eu sou membro e a Cândida Terra também. E isso é uma coisa que a gente estava falando. A gente conversou antes, né? Que se houvesse uma maior proteção, uma maior preocupação em contratar seguros que protegessem, que cobrissem, né, a eventual falha de aluguel, pagamento de aluguel e remuneração do imóvel, muitas questões que estão sendo discutidas agora na pandemia relacionadas ao setor imobiliário poderiam ter sido solucionadas por meio de seguro, né? Assim, aproveitando o ensejo da participação. O brasileiro tem um péssimo hábito de contratar seguro quando é obrigatório e não necessariamente adequado à realidade do que necessitam. A gente vê muitos casos de condomínios, né, que fazem um seguro básico mínimo, não levam para o corretor fazer um estudo específico sobre as necessidades e amplitude e as questões especiais que cada caso requer que seja observado, para quando efetivamente precisar, tá ali a cobertura adequada, perfeita. O brasileiro, de modo geral, a pessoa física também contrata seguro assim, o gerente me ligou e pediu para bater uma meta, o gerente do banco pediu para bater uma meta, então vou fazer um seguro aqui de R$50 e vou fazer, nem sabe o que está sendo coberto. Então, tem muito essa coisa da coisa não ser pensada para poupar. E quando, na verdade, o barato sai caro, né? Essa é uma frase clichê que, se a gente parar para pensar, é exatamente isso. Eu já vi casos de condomínio não vou citar o nome, mas um condomínio que teve uma caixa d'água explodiu e saiu descendo e inundou vários apartamentos. E a importância segurada era extremamente reduzida, comparável ao dano que eles experimentaram. Então, olha o prejuízo para isso todo, para esse condomínio, para esses moradores. Então, é necessário que haja uma atenção especial, principalmente uma consulta a um corretor habilitado, para que seja feito um estudo de o que envolve ali, qual a necessidade efetivamente. E isso é feito no universo empresarial e no universo da pessoa física também.
pelo corretor. Uma análise de contingência efetiva do caso concreto, sim, né? Perfeito, é isso. Mas não é, a gente não tem esse hábito, né? Não. Me diz uma coisa, a gente falando na pessoa física, vamos fazer uma divisão? Vamos falar um pouquinho primeiro da pessoa física e depois da jurídica? Eu acho que assim a gente organiza um pouco. Nessa pandemia, é inevitável não falar de seguro de vida e cobertura, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é essa questão de seguro de vida e como veio, enfim... É o preferido. Seguro de vida e saúde. A gente começou quando a gente idealizou o ICEF, a gente começou a pensar o universo securatório como fundamental, que hoje a gente tem. O maior consumo de seguros no Brasil hoje é de automóveis, né? Mas o seguro de vida hoje, seguro saúde e de vida alcança uma boa parcela. O de saúde ainda mais, 47 milhões de brasileiros hoje aderiram e contratam seguros privados, né, saúde. Mas o seguro de vida, a gente costuma dizer, e aí tem que falar no nome dela, porque ela fala isso com tanto entusiasmo. Eu tenho uma amiga, Fernanda Fontoura, Fernandinha deve estar por aí me assistindo. A Fernanda, ela é da Mongeral Egon e ela é supervisora lá, e ela tem equipe, e ela sempre fala para o pessoal dela, seguro de vida é uma carta de amor que você deixa para os seus familiares, se é verdade, né? Porque o seguro de vida ele tem aquela concepção de trazer uma proteção financeira no momento de angústia, seja causado por uma perda de um ente querido e um ente provedor, que é essa análise que a gente faz, né? Qual é a participação familiar desse ente que está sendo segurado, que é o segurado, né? Isso tem que ser analisado para ver o que efetivamente, qual a importância segurada que se recomenda, o que vai avaliar. E aí eu dou um exemplo também quando eu converso nas lives e tudo, eu falo sobre o meu caso específico. Hoje eu sou advogada e eu represento em 2 filhos e eu tenho a minha participação no sustento das crianças é cerca de 70%. Então, é à luz dessa participação é que eu tenho que avaliar o quanto que eu vou buscar de amparo num seguro de vida que envolve também doenças graves, que envolve invalidez. Então, se eu não estiver trabalhando, como vai repercutir isso dentro da minha família? Qual a ausência, qual a falta que isso vai representar? Então, o seguro vem para casos realmente imprevisíveis, né? E que possa assegurar a manutenção, a sobrevivência, a vida que envolve todo esse suporte familiar. Então, ele tem que estar previsto, né? Ele tem que estar concebido na economia das famílias. As pessoas não têm uma cultura brasileira no Brasil de efetivamente planejar. Planejamento financeiro é uma coisa muito nova, né? É fundamental que as pessoas tenham essa consciência e começam a se estruturar, porque o que você paga para ter um seguro desse, frente ao benefício que você recebe, é muito pouco, é muito pequeno. E às vezes as famílias têm assim aquela concepção, não, eu vou fazer uma reserva. Pode ser que essa necessidade chegue antes dessa reserva, né? E essa reserva pode ser consumida e ainda faltar por uma necessidade especial, né? A gente tem seguros que cobrem cirurgias hoje, seguros... Toda essa parte de seguros de vida, por isso que eu gosto muito de trabalhar com isso, é fundamental, porque é importante para o brasileiro ter essa consciência de integrar no orçamento familiar essa despesa, que é pequena frente ao benefício que é experimentado. Estão comentando aqui, né, que já houve um caso que as pessoas que ficaram não tinham liquidez para pagar as custas do inventário. Isso impede a transmissão de bens. Eu queria que você me contasse um pouquinho. E a Covid? A Covid era uma doença até então desconhecida, né? E como é que ela está sendo vista pelas seguradoras nesse momento? Pergunta que não quer calar. Todo mundo faz essa pergunta. Não, então, é importante que a gente tenha... o corretor habilitado ele vai saber explicitar, caso a caso, as coberturas de cada seguro e ele vai desenhar junto com o cliente, para atender as necessidades dele, aquele contrato de seguro. Porém, a Covid, em regra, e lembrando sempre que isso é regulamentado pela Superintendência de Seguros Privados, a Covid, em regra, é uma cláusula excludente de cobertura. Então, significa que se houver uma pandemia, uma epidemia, e houver o advento, o sinistro, morte em função dessa pandemia, esse seguro estaria descoberto.
Acontece que, embora existam as normas regulamentares de ordem geral da SUSEP, que tem que ser observadas por todos os operadores e seguradoras, as próprias seguradoras, elas têm políticas comerciais e políticas de coberturas, porque há uma livre concorrência nesse mercado e elas querem sempre oferecer o melhor. Eu percebo muito isso, né? Elas são muito comprometidas em fazer um bom trabalho, desenvolver esse segmento de seguros no Brasil. Então, em função disso e toda essa imprevisibilidade da pandemia, as seguradoras, praticamente a maior parte delas, as que eu trabalho, todas sem exceção, as que eu trabalho, informaram e trouxeram para todos os segurados a cobertura da Covid. Então, embora esteja lá no contrato, seja uma excludente, elas já se manifestaram, já direcionaram todas as diretrizes para a SUSEP, já informaram que vão dar cobertura sim. Até 16/4/2020, independente de carência. Então, todos que tiverem celebrado o contrato de seguro de vida nesse período, até 16/4, estão cobertos, independente de carência. A partir dessa data, eles estabeleceram de forma praticamente uniforme um período mínimo de carência de 3 meses, que é exatamente para você contribuir, significa que você tem que contribuir durante esses 3 meses para fazer jus ao benefício da indenização com base na importância contratada. Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz, tem dúvida, mas então não cobre. Não, cobre sim. Estão todas muito comprometidas em atender. E principalmente contratos antigos, né? Que são pessoas que já têm uma pólice antiga, já vêm pagando há bastante tempo, são renováveis anualmente, então eles têm essa preocupação de manter e de conceder o benefício, que é a indenização na importância assegurada. E agora me fala um pouquinho, seguro-saúde, a gente falou de vida, seguro-saúde, tem sempre uma confusão do que é seguro e o que é plano de saúde, né? Você pode explicar, assim, eu acho que isso é uma dúvida que eu acredito que você tem essa consulta sempre. Em muitos casos, quando a gente é chamado, porque a gente tem um atendimento muito corporativo também, a gente tem atendimento pessoa física, micro e pequenas empresas, e a gente tem um atendimento corporativo, né? Então, sempre surgem as dúvidas e a gente procura esclarecer da melhor forma possível. As pessoas, na verdade, para falar de seguro ou plano de saúde, é importante falar da importância e da semelhança. Todos visam a dar um atendimento médico, hospitalar, em caso de necessidade, né? Praticamente, isso é uma unanimidade. A diferença é que, normalmente, o seguro, ele te confere liberdade de escolha. Então, você tem liberdade de escolher o seu médico, ainda que ele não esteja vinculado àquele plano, e você é reembolsado das despesas dentro da tabela, dependendo do contrato, à luz do que está estabelecido nesse contrato. Então, já nos planos de saúde, você normalmente tem uma rede conveniada que não dá direito a reembolso em caso você utilize um médico ou um hospital não inserido nessa rede conveniada. Mas o que acontece hoje, na verdade, é que, em regra, muitas operadoras se tornaram seguradoras. Então, sempre tem um plano, ou tem um braço, ou tem uma seguradora por trás, que sempre tem um plano que dá reembolso. Um determinado plano tal possibilita que haja reembolso. Por sua vez, algumas seguradoras, muitas seguradoras, né, tem sua rede. A diferença mitigada é porque as seguradoras também têm uma rede própria. Então, embora você possa usar um médico que não tenha convênio, você pode usar também o que tem convênio, que está vinculado à seguradora, que também não precisa de reembolso. Praticamente você contrata diretamente, você é atendido, não precisa pagar nada, não precisa ser na modalidade de reembolso. Por isso que eu falo que está muito mitigado, está muito misturado. Não tem tanto essa preocupação que todos tinham antes. Hoje está muito mitigado em função dessas questões do próprio mercado, né? Asseguratório. E no plano de saúde também está sendo coberto a questão da Covid? Então, o plano de saúde, acho que não tem muita... Tem gente que pergunta isso, mas como assim? O plano de saúde vai cobrir? Vai ser uma exceção? Não vai... Não, a Covid-19 está coberta. A Covid-19 é uma pandemia, mas ela causa um processo inflamatório no corpo, né, no organismo. A gente está aí a par de tudo, que gera uma pneumonia grave, né, uma pneumonia diferente das demais que a gente vê. E hoje os métodos de tratamento são os métodos já previstos, mas a única diferença é que alguns não estão ainda
tem aquela coisa Até teve uma live, acho que de vocês falando sobre isso, né? Alguns remédios que eram utilizados para um protocolo para uma doença está sendo usado para outra. Mas, em regra, tudo que está sendo utilizado hoje não surgiu ainda um medicamento novo, um tratamento novo. De qualquer maneira, é importante que diga que já está incluída no rol e é sim coberto, então você não vai correr o risco de chegar, depois de anos pagando plano de saúde, e chegar no hospital e dizer, não posso atender porque é Covid. Não existe essa possibilidade. Covid é uma pandemia nova, a gente não sabe tratar. Não existe essa possibilidade. Está coberto a Covid-19 e o tratamento todo tem que ser observado. Obviamente que à luz do contrato, se está cumprindo carência, se não está cumprindo carência, quer dizer, o consumidor final tem que estar atento a isso. Estou em carência, não estou em carência, né? A gente tem essas carências são estabelecidas na Lei 9656, né? Tá. Sim, tem algumas coberturas que são imediatas, por exemplo, houve até uma mudança recente com relação ao prazo de atendimento, porque a gente tem que entender o seguinte: existe o prazo de carência para você fazer jus ao atendimento médico hospitalar, aí tem consultas, exames, ou, dependendo do contrato, só ambulatorial ou hospitalar. Então, tem essa carência, que é o prazo que você tem que contribuir para fazer jus a esse tipo de serviço. E tem também os prazos de atendimento, que também são regulamentados. Tem uma portaria, se não me engano, 259 da ANS, que é uma circular que estabelece exatamente essa cobertura, o prazo de atendimento. Esses prazos, a novidade em meio à pandemia é que esses prazos foram dilatados. Eles foram ampliados para alguns, por exemplo, cirurgias eletivas, algumas consultas, fonoaudiólogo, porque hoje o mercado todo está voltado para dar suporte e atendimento eficiente para essas pessoas que estão acometidas com essa doença, que é uma doença nova. Mas então, assim, só explica para mim, eles foram o prazo estendido, o que significa isso? Que significa então, se, por exemplo, eu já cumpri a minha carência, né? Eu vou Tá. confirmar aqui que eu até peguei uma colinha aqui, que é um quadro que eu fiz para falar Pode sobre explicar. isso. Carência é aquele período em que você contrata o seguro até que seja coberto pelo seguro, né? É um tempinho que às vezes depois Quando que você tem que contribuir durante um período para que você possa ser atendido? Tem um plano de referência, que as normas são ditadas na Lei 9656 também. Tem que ser observadas as normas regulamentares da SUSEP, desculpa, da ANS. O seguro-saúde também é fiscalizado e regulamentado pela ANS, embora a gente tenha a SUSEP também participando desse processo. É um subgrupo, né, que foi agregado aos seguros que são disciplinados pela SUSEP, mas, em regra, a gente tem as normas de observar os prazos de contratação que a Lei 9656 estabelece. Então, o meu prazo de carência para utilização de internação, de consultas em geral, é 180 dias. Parto, 300 dias. São aqueles prazos cotidianos que a gente observa nos contratos e no dia a dia. As operadoras e seguradoras podem conceder, por política comercial, prazos inferiores. E aí o que tem que ser observado pelo consumidor final é se esse prazo está constando lá do contrato. Em regra, a gente tem consultas e atendimentos, exames simples laboratoriais, 24 horas. Então, a maioria dos contratos que eu lido, o atendimento é muito rápido. Para partos, 300 dias. Se houver pré-existência, 24 meses. Então, esse é o período de carência. O que significa que, para eu fazer jus a esse serviço, eu tenho que contribuir durante um determinado período. Tá. E após esse período. Aí as pessoas não entendem que tem prazo também. Então, como é que funciona isso? Eu cumpri, eu não tenho mais carência, cumpri todos os meus prazos de carência e eu quero uma consulta básica, por exemplo, com um pediatra para o meu filho. Em regra, a ANS, através da RN 259, estabelece o prazo de 7 dias. Porém, nesse período especial de pandemia, qual é a máxima aqui? É você entender que deve procurar um hospital hoje, com as medidas de isolamento e tudo mais, ou distanciamento social. Você deve procurar em último caso, em caso de necessidade. Então, ela ampliou os prazos que eram estabelecidos para que o plano de saúde desse atendimento, ela ampliou. Então, por exemplo, se eram 7 dias
para que eu fizesse jus a uma consulta para o meu filho no pediatra, agora esse período foi ampliado para 14 dias. Então, e assim tem vários. Aí vocês podem conferir realmente na 259 da MS. E os planos de saúde estão informando isso, né? Quando você liga para marcar uma consulta, minha mãe precisou de um cardiologista recentemente, então eles explicam bem bacana, de uma forma bem clara, por que está ampliado, por que não deve ser feito agora o exame. Então, eles têm essa conexão. A única coisa que foi mantida nesse prazo, essa medida de ampliação de prazo foi urgência e emergência. Tá. O atendimento de urgência e emergência é imediato. Em 24 horas, os planos contratam dar essa assistência. Aí a gente tem alguns questionamentos com relação ao período de permanência na urgência e emergência, que poucas pessoas sabem, mas esse período, quando você está em carência, esse período é por 12 horas, né? E isso tem norma regulamentar também prevista. Isso é até uma questão que gera problema judicial, muitas causas, mas está previsto em contrato. Agora, pós-carência, o atendimento é imediato. Até para atender essa pandemia, que é o que a gente tem mais visto hoje. As pessoas muitas vezes assustadas ou com sintomas precisam do atendimento de urgência imediato para chegar a uma conclusão e obter efetivamente a prestação do serviço de atendimento hospitalar ou material. A gente tem uma live aqui sobre telemedicina. Eu tenho visto aqui no plano, por exemplo, que eu tenho, houve aí uma diminuição do prazo, por exemplo, a consultas de telemedicinas de crianças em relação à Covid, a gente pode ter consultas. Então, acho que eles diminuíram, eu acho. Por quê? Essa procura física, né? Para essa procura física, sim, muito. Façam consulta com os filhos ou pais com filhos por telemedicina antes de levar a criança para o hospital. Sim, a gente vê propostas e mudanças muito bacanas, propostas antecipadas pelo mercado. Na verdade, é algo que se vem se desenvolvendo há muito tempo. A telemedicina está se falando muito agora, mas ela já existe há um bom tempo, né? Ela já tinha sido prevista até para comunidades menos acessíveis, para que houvesse esse atendimento junto com um profissional que tivesse não necessariamente a mesma habilitação médica, mas que estivesse dando suporte nos exames, que são necessários alguns exames clínicos que são com base no toque. Então, mas a telemedicina já existe há algum tempo. E agora o que aconteceu, acho que tem que ser uma live só para falar disso. Porque o que aconteceu foi uma antecipação desses projetos todos que já haviam, já percebia nas operadoras, né? A gente tem a Sul América, que a gente pode citar, que está fazendo isso muito claramente, já está... é Sul América. E é muito bacana porque eles estão comunicando, já fazendo esse contato com os beneficiários dos seguros e estão estabelecendo essa possibilidade e tiveram que antecipar tudo, porque é toda uma formatação diferente, a leitura do cartão que você normalmente leva, né, do código, tudo está sendo feito interativamente. Isso é sensacional. A gente pode falar sobre a questão de legislação, se vocês quiserem depois, só sobre telemedicina, como é que foi essa evolução, porque eu acho um assunto super interessante, né? No meio atual que a gente está vivendo da pandemia. Todo mundo está tendo que se adaptar, né? Assim, os advogados, a gente teve suspensão de prazos, por exemplo, também para permitir uma reorganização. Então, isso está acontecendo. Mas falando sobre empresários, a gente falou um pouco sobre pessoa física, eu queria que você falasse um pouco sobre seguros empresariais e também como é que está sendo refletido como está sendo refletido no mercado de seguro a Covid também. É assunto também em voga, né? Deixa eu me situar aqui na parte empresarial, que eu tenho minha cola aqui para falar para vocês, para separar sempre alguns pontos específicos para falar, porque é um assunto complexo, é tão diverso, sabe? E é aprofundado, né? Então, os seguros empresariais, ainda temos aquela questão dos seguros que são obrigatórios também, né? Edificações tem que ter. Então, os seguros empresariais, eles têm uma cobertura básica,
que é uma cobertura obrigatória contra riscos de incêndios, raios, explosão, e a gente tem coberturas que são específicas, seja para pequeno, médio ou grande porte de empresários, né? E segue aquele mesmo princípio de procurar atender a uma demanda específica com um fato imprevisto. E aí a gente entra naquela seara também. O brasileiro faz seguro fiança porque tem que fazer, né? Para aluguéis. Ou faz seguro de incêndio com preferência de importância segurada bem aquém, pouco estudada para fazer frente a algo que ele não acredita que vai acontecer, mas realmente ele só valoriza a existência do seguro quando efetivamente precisa, né? Não sei se você tem alguma dúvida específica. A gente tem seguros voltados para o meio industrial, seguros para pequena e média empresa, tem seguro para todas as coisas. Pois é, eu acho assim, eu acho que existe, a minha experiência, por exemplo, quando a gente vem empresa estrangeira, vem para cá para administrar, eu trabalhei muito com hotel, para administrar hotel e administrar residenciais com bandeira, as exigências de seguro para empresas que viessem a prestar serviços dentro do condomínio, sim. É um padrão que não tinha no Brasil, né? Por exemplo, assim, exigir que o bombeiro tivesse uma cobertura mínima de seguro de responsabilidade civil. A gente não vê esse tipo de contratação por profissionais liberais ou esse tipo de prestação de serviços de menor porte, né? Eu acho que talvez isso poderia ser uma questão que, se houvesse essa preocupação de contratação, seja pelo condomínio, seja pelas empresas, às vezes é aquela coisa de não vai dar errado, mas na verdade agora, nesse momento, se as pessoas tivessem tido a preocupação de contratação de seguros que cobrissem perdas e receita, perda de receita, perda de aluguel, responsabilidade civil, talvez aí você tivesse aí um mercado um pouco mais preparado a lidar com momentos como desse. A gente tem... Pode falar. Existem também não só coberturas específicas que são obrigatórias, né, para cada empreendimento, e existe obrigação. As empresas, no geral, têm um incentivo, eu achei que você tinha me mencionado, de dar aos empregados plano de saúde. Não, nem sempre é obrigatório. Depende da política da empresa. Isso fica muito a critério da empresa, né? A gente tem modalidades de planos diferentes. No caso de saúde, a gente tem planos individuais e familiares, e a gente tem os coletivos, que são os planos empresariais ou por adesão. Tá. A diferença é que nos individuais e familiares, não tem nenhum critério para contratação básico. Já nos coletivos, você tem que ter algum vínculo, né, empregatício, estatutário com a empresa, algum vínculo com a associação. Você tem que ser um associado, uma associação que oferece esse benefício, que é um benefício de saúde para os associados, né? Então, tem alguns... eles conseguem estabelecer um contrato, e aí a gente tem administradoras que regulam isso, que intermediam essa relação junto com as corretoras. É importante citar que a corretora faz essa intermediação de vendas e as administradoras fazem a administração do seguro para a entidade. Então, elas mandam os boletos, elas acompanham os associados na contratação. Então, assim, basicamente, o que a gente vê como positivo na contratação e no oferecimento desse tipo de serviço pelas empresas é que é um benefício que agrega, um benefício aos funcionários que agrega muito valor à empresa. Evita o burnout, quer dizer, a rotatividade de empregados que às vezes existe em empresas. Esse é um benefício em que as pessoas falam, poxa, eu quero trabalhar ali, porque essa empresa me oferece isso. E aí o que o corretor de seguros faz é avaliar qual o perfil da empresa, faz uma análise conjunta. A gente faz muito estudo isso para empresário hoje, principalmente nos corporativos. A gente tem uma pessoa especializada que faz isso, que é o Igor. Ele tem longa data, ele trabalha muito com corporativo e entidade de classe. Ele faz um estudo daquela empresa, qual o tipo de funcionário, se tem alta rotatividade, se não tem, qual o perfil daquele funcionário, quais são os planos mais desejados, o que se utiliza mais naquela empresa por aqueles funcionários. E isso estabelece uma relação de confiança e evita essas rescisões, essas demissões e contratações que acontecem em algumas empresas
com muita velocidade e que prejudica, impacta na economia da empresa, né? Por conta das indenizações e tudo mais. Então, é uma política que pode ser implementada, deve ser, ao meu ver. Isso tem que ser melhor pensado também, porque às vezes a gente tem um plano de saúde que pode ser ofertado subsidiado pelo empregador, por exemplo. Ele paga um percentual e o resto é deduzido do próprio salário. Se ele aderir, ele tem que aderir por livre vontade, se ele não quiser, não tem. É facultado ao funcionário aderir. E tem casos em que as empresas oferecem 100% e pagam 100% como um benefício, como parte, né, da remuneração que ele vai receber, tem um benefício do plano de saúde. Então, eu, como profissional do direito e profissional que eu não consigo me libertar disso, eu amo a advocacia, amo o direito. Eu acho que minha vida toda, eu consolidei o meu conhecimento hoje e a forma de agir e pensar os contratos, tudo que eu faço como gestora da WeSafe. Eu consolidei muita coisa, veio muito dessa questão de atendimento ao consumidor, de observância às leis, às normas legais, né? Que nem sempre isso acontece no mercado. Então, eu sempre recomendo que seja proposto, avaliado, administrado e considerado pelos empresários, seja de pequeno, médio, lógico, grande porte, normalmente eles trazem esse benefício exatamente para evitar tudo que eu falei, né? Para facilitar essa relação, para viabilizar essa relação com os colaboradores. Então, eu sempre aconselho fazer, sim, o plano de saúde. O plano coletivo para adesão, lembrei que é importante lembrar assim, que uma mudança que houve na legislação é que os planos coletivos para adesão, os empresariais até 30 vidas, eles não necessariamente têm liberação de carência, mas eles têm que ter uma cláusula de reajuste unificada pelas operadoras. Então, o percentual tem que ser idêntico, porque a partir de 30 vidas já há uma livre negociação com relação ao plano, com relação a uma série de fatores. E reajuste também. Quer dizer, a empresa que está depois de 30 vidas, você já consegue ter uma frente perante as operadoras de saúde para poder dirimir essa questão. Vamos reajustar quanto? Eu tenho um poder maior, porque a operadora não quer te perder como cliente. E porque o mercado oferece então, também concorrência, né? E até 30 vidas não, praticamente é estabilizado. Então, não pode ter aquela análise de risco, Health Score, que é totalmente proibido no Brasil, mas além disso, as operadoras não podem, protegem essas pequenas empresas de até 30 vidas, então o reajuste que for para uma vai ter que ser para outra dentro da própria operadora. Então, se ela estabeleceu que o reajuste será de 7%, ela não vai dar para a empresa A um reajuste e para a empresa B não, por utilização maior ou não. Então, isso também deu uma certa segurança. É como se fossem os hipossuficientes empresários trazendo para o consumidor do universo de seguro e saúde. Então, isso foi legal. Essa é uma normativa que vai proteger essa capacidade de discussão entre patamares distintos de empresários, né? O prestador de serviço de saúde e o contratante. A gente está com um tempo aí que a gente tem daqui a pouco vai entrar o William, né, para conversar um pouquinho, ele já está assistindo a gente, mas eu queria terminar com você na verdade, são duas perguntas, mas uma é uma pergunta que eu queria falar com você. Duas em uma. Os efeitos da pandemia no seu curso de seguros empresariais, como é que está isso? E também perguntar para vocês, você falou que você tem essa possibilidade de contratação online, né? Eu queria ver com vocês se vocês estão, porque esse tipo de pergunta, tem muita gente que está assistindo, pode ter muita pergunta. Hoje eu não tive tempo, aí a gente vê se tem que dar perguntas, se vocês estão disponíveis e se vocês estão disponíveis no território brasileiro como um todo ou no Rio de Janeiro. Então, é uma pergunta que é para a gente finalizar as dúvidas gerais e uma pergunta que eu fiquei de fazer lá de trás, só para a gente fechar aqui, que as pessoas podem ter, como a gente entra em contato com você, quer dizer, como as pessoas podem esclarecer outras dúvidas. O contato hoje pode ser feito online. O que acontece com a WeSafe? A WeSafe tem um telefone que é o 23910440, eu tô na minha cola, que absurdo, né? Porque a gente não liga para a própria empresa, né? Não. São os furos de reportagem. A gente tem que dar cola. 23910440, você vai ter atendido pelo profissional habilitado para te dar o suporte necessário para a contratação de seguro.
em todas as esferas, individual ou coletivos, como eu já te falei. A WeSafe tem uma proposta 100% digital, mas eu vou tentar resumir, porque eu sei que falta pouco tempo. A gente lançou já, em parceria com a Geral, a contratação online de seguro de vida, e ali você tem todas as informações relacionadas à modalidade, ao que aquilo cobre. São informações básicas ainda, mas você tem um suporte se tiver que entrar em contato com a gente para dar o suporte inicial, porque a nossa operação, se você entrar no nosso site global, ele está ainda fora do ar, a gente está tendo que modificar muitas coisas, então acredito que agora em um mês a gente lance com o site já concebido com a contratação, inclusive seguro-saúde. A gente vê no mercado várias insurtechs surgindo. No mercado, quando a gente fala em insurtech, muita gente não conhece o termo, é Insurance Technology. São alternativas de automação para o setor de seguros e com base na tecnologia. Então, a WeSafe tem essa pegada também, oferece algumas contratações online. A gente vai ter contratação via WhatsApp, por meio do WhatsApp Business da empresa, que a gente já está colocando também para acontecer. Tudo que a gente faz hoje é muito pensado. Então, para a gente colocar no ar, tem que ter sido muito estudado e colocado. E hoje a gente tem cliente atende muito corporativo, então, e entidades de classe. Então, tem entidades vinculadas a nós, nos procuram para a gente estabelecer uma conexão com uma administradora ou com uma operadora diretamente, se eles forem administrar. Em regra, a gente faz a interface com uma administradora que faz, como eu já te disse, toda essa parte de idealização, de contabilização, de levantamento de possibilidade de contrato com as operadoras para ter um melhor acesso, melhores condições de mercado para essa entidade. Então, hoje, a gente está muito focado em desenvolver ferramentas de contratação online para entidades. Então, a gente agora, em um mês, a gente já esteja estabelecendo os hot sites com as entidades. A gente trabalha com Simpro, com entidades de classe, né? Como eu te disse, tem que ter algum vínculo profissional, associativo com essa entidade e para fazer jus a esse acesso de um plano mais em conta, mais interessante para os profissionais de diversas entidades, sindicatos, associações. Então, em breve, esse produto está saindo, está assim no forno para sair. E aí vocês vão ter mais acesso às informações da WeSafe naquele site, que foi concebido, está sendo concebido para ser advogado, com ferramentas de informação e para, com base nessas informações, você poder decidir. E temos também a geração de leads que vai ser direcionado para um corretor habilitado. Então, agora em março, a gente tinha previsão de iniciar os treinamentos com as equipes técnicas que dariam suporte a cada tipo de seguro. E a gente tem uma plataforma de lançamento muito voltada para seguro, saúde e vida, que eu acho, assim, como eu falei, são as minhas paixões, porque eu acho fundamental. Os seguros empresariais, temos também seguradoras que fazem cobertura e tem uma pessoa especializada dentro da empresa que faz só essas análises. Fundamental também, não tem como. O corporativo, temos um profissional de quase 30 anos de mercado, conhece muito o setor e que faz esse atendimento. Esses segmentos específicos são muito ainda personalizados. Mas Paula, como é que eu vou fazer esse atendimento se a gente está no momento de pandemia? Hoje a gente tem ferramentas 1000 para fazer isso, né? E esse estudo, a gente praticamente dá um parecer e um estudo aproximado e próprio para aquela empresa, que é uma prévia de contratação. Olha, o teu perfil é esse, a sua empresa requer isso, os seus funcionários requerem isso, a gente faz questionários para avaliar a estrutura empresarial. E aí a gente sempre focando nisso, né? O custo-benefício. Como é importante ter essa avaliação, ainda mais no momento de crise, né? Que o mercado atravessa, como é importante você avaliar se você não está gastando demais, se os seus funcionários não estão pagando muito, né? Para aquele seguro, ou se você não está pagando muito por eles, né? Então, esse estudo é muito importante e ele é fundamental. É óbvio que a relação de confiança que tem entre o contratante e o corretor de seguros, ela é uma realidade. Né? Normalmente você tem o seu corretor de confiança, né? Em regra. Né? Isso a gente entende e também previu isso. A gente, na verdade, molda o nosso segmento para
ter os dois atendimentos. Então, no momento em que você não se sente segura ou a pessoa vai lá e tenta contratar. Eu me sinto muito habilitada, por exemplo, para fazer uma contratação 100% online. Eu contrato tudo. Eu faço compra online, eu contrato curso online, uma série de serviços. Hoje eu faço contratação online. Mas há pessoas que chegam em algum determinado momento da contratação e ficam inseguras. Então, para isso, ela recebe o atendimento mais direcionado de um profissional para aquele seguro. Normalmente, ela já preencheu boa parte daquilo que ela entende por contratar, e aí vem um profissional e intervém para ver se aquilo mesmo é o que ela deseja, né? E aí, com ferramentas de questionários e tudo para poder fazer um atendimento personalizado. A última pergunta foi com relação aos impactos. Aí, eu acho que a gente vai ter que finalizar. Depois eu queria que a gente pudesse, que a gente vai ter que... Mas hoje que daqui a pouco a gente tem que entrar, porque eles cortam a gente. Mas vamos lá. O final tem como dar uma respostinha assim? Infelizmente, eu adoraria ficar ouvindo mais, mas tem que mandar uma respostinha bem rapidinha. Rapidinho, impacto, que eu acho importante, que o tema foi esse, impacto da pandemia. O setor de seguros está relativamente confortável até o primeiro semestre de 2020, porque a gente teve um alto índice de contratação no ano passado. Felizmente, a economia, de certa forma, estava se recuperando antes desse processo de crise, mas certamente, a partir do segundo semestre, a gente vai ter um impacto, porque a gente percebe que o setor de seguros é afetado, de alguma forma, pela perda de renda, pela crise, né, que a gente está vivenciando. Então, desemprego, tudo isso vai refletir, sim, no setor de seguros. A gente vê que tem um fundo que foi liberado pela ANS, que é um fundo de reserva que existe para esses operadores e seguradoras, que foi liberado, no caso do seguro-saúde, né? Então, que ajuda nessa hora de tomada de decisões. A gente vê políticas muito sérias e comprometidas das seguradoras e operadoras como um todo, em diversos ramos, para poder fazer frente às demandas, viabilizar a contratação, valorizar o corretor. Quer dizer, eu vejo um comprometimento enorme das seguradoras e operadoras com fazer a coisa acontecer mesmo diante desse momento. Então, políticas de home office, políticas de não demita. É muito bacana poder acompanhar isso tudo, por isso que é um mercado que eu estou apaixonada, que eu já venho estudando já há algum tempo. Eu sou gestora, então é importante lembrar que eu tenho profissionais mais capacitados do que eu até para falar dos pormenores dos contratos e de como eles podem se aplicar na prática. Então, eu estou como gestora e a gente desenha, como se hoje a gente desenha essas premissas da empresa, né? O direcionamento, o marketing voltado para a valorização do ser humano, todo o conteúdo informativo, que eu, como advogada, tenho muito essa necessidade de que haja informação. A escolha é do cliente, mas o que ele precisa para isso? A informação. Então, esse comprometimento é o que a gente... Por isso que demora, às vezes, para sair, mas quando sai, vai sair uma obra primorosa. Maravilha. Paula, muito obrigada. A gente vai agora falar com o William um pouquinho. Eu queria ouvir dele a parte do consumidor, especialista. E vamos assistir. Eu fui convidando você a assistir. A gente vai também, com a sua autorização, a gente gostaria de deixar postado na nossa página do YouTube, mas eu vou pedir autorização. E eu vou passar a chamar agora o William. Super autorizada. Muito obrigada. Paula, espero ter atendido as expectativas de todos. Eu que agradeço. Maravilha. Beijo. Obrigada. Beijo. Aguardando que o William vai entrar agora. Já chamei. Foi ótimo. Muito legal a conversa com a Paula. Ela fica à disposição. Oi, William. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Estava acompanhando aqui, estava empolgado também. Né? Eu não estava nem um assunto muito interessante. Peraí, não tô te ouvindo. Você não está me ouvindo? Peraí. Eu vou fazer o seguinte. Da outra vez aconteceu a mesma coisa. Eu vou deixar o som no outro aparelho. Tá. E vou falar com você por esse. Bom? Tá bom. Não estava te ouvindo. Peraí. Eu vou fazer o seguinte. Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tô ouvindo.
queria saber de você como é que você tem visto, enquanto especialista em direito do consumidor. Tá? Eu estou ouvindo minha voz duplicada, então eu vou falar devagarzinho. Eu queria saber de você o que você tem visto, a perspectiva do consumidor. Como você tem visto aí em relação aos seus clientes, seus alunos? Já baixei aqui. Vai, abaixei. Queria saber de você o que você tem visto, a perspectiva do consumidor. Como você tem visto aí em relação aos seus clientes, seus alunos? Já baixei aqui. Vai, abaixei. Ouviu, não? Tá dando um delay. Ó, seguinte, o direito do consumidor aplicado a seguinte, eu vou ter que falar rápido também. A gente tem, assim, alguns aspectos, eu acho que a doutora Paula falou muito bem, explanou muito bem. A primeira questão é a cultura do brasileiro, né, de não ser tão adepto assim do seguro. E a gente tem que levar em consideração que o seguro é fundamental. E eu até dei exemplo, digitei, por exemplo, o torneio de Wimbledon, ele teve o amparo no cancelamento, justamente porque já vinha um seguro para a pandemia. Então, para a gente ver como é que a cultura é diferente em alguns aspectos, e a realização de seguro acaba consolidando justamente você não ter assunção de risco. E no direito do consumidor, muitas vezes, o que acaba acontecendo é a propagação de informação errada no mercado de seguro e que muitos consumidores caindo no mercado paralelo de seguros, como, por exemplo, o seguro, o que é a autoproteção, que na verdade é feito por algumas associações ou cooperativas sem registro na... E o que isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo que quando o consumidor ele faz parte do grupo associativo, ele não é consumidor nesse caso, porque ele integra o corpo dos fornecedores. Então, esse é um dos casos também que gera muita confusão no mercado de seguros. Outro aspecto também é que, às vezes, as questões sobre o direito da informação, passar a explicação sobre cobertura. Por exemplo, a gente estava discutindo aqui agora sobre o efeito de garantir o atendimento na pandemia. A doutora Paula explicou muito bem. Você tem as excludentes de seguro, mas que às vezes os corretores acabam, naquele afã de entregar alguma coisa, um produto, entrega com a proposta de que sim, não, está previsto, pode ficar tranquilo. Tanto que está começando a gerar uma discussão, mas a doutora Paula falou muito bem, as corretoras têm sido proativas, mas o Congresso está examinando um projeto que obriga a aplicação para o Covid, não só para planos de saúde, como seguradoras também. Isso porque pode já estar começando a surgir um questionamento que foi parecido com na época da regulação dos planos de saúde, de contratos antigos, contratos novos, aquela questão toda. E o outro aspecto também é que o direito à informação pelo Código de Defesa do Consumidor, ele garante que nesse aspecto, nesse mercado de seguro, a informação seja considerada relevante. Então, não só a apólice, ela já se constitui num instrumento pré-contratual, quer dizer, o folder, né, anunciando o seguro, a apólice é o instrumento contratual, mas nessa infinidade de seguros, nós temos tido no mercado de seguros alguns problemas pontuais com alguns serviços ou produtos, como, por exemplo, seguro para telefonia celular, seguro de veículo também, e às vezes também quando o seguro promete uma assistência integral, e que, na verdade, a palavra integral dá o entendimento de que realmente é integral. E, no final das contas, muitos consumidores acabam se deparando com o não cumprimento da oferta. Então, é uma situação muito relativa ao mercado de seguros, com relação ao direito do consumidor. E um outro aspecto assim, que é importante a gente deixar claro aqui também, que a cultura pró-seguro, ela deve ser realmente consolidada, acho que no efeito pós-pandemia também, porque, como a gente tratou aqui os empresariais, seguros de vida, a gente tem que fazer uma reanálise sobre o que é deixar um bem ou um patrimônio segurado em virtude até mesmo do exercício de uma atividade empresarial.
porque tem gente que não dá valor a isso, mas a expectativa futura de um evento, de um sinistro, a gente tem que justamente se precaver. Nós, advogados, estamos sempre um passo à frente, prevendo as possibilidades negativas que determinados atos podem ensejar, e o profissional do seguro ele já tem essa visão também de verificar quais são as oportunidades, os momentos de você, de repente, antes de fechar um negócio, deixar coberto, como, por exemplo, transporte. Transporte é fundamental ter o seguro e muita gente não valoriza isso. Segurar a residência, a planta industrial, dependendo da atividade, é muito importante. Mesmo as pessoas evitarem, né, a assunção de risco para isso. Faço aqui só uma observação com relação ao vídeo, é só um alerta, uma discussão, deixando você fazer a minha pergunta final. O que seria, por exemplo, quando o consumidor acaba colaborando com o risco? E nesse caso de pandemia, as pessoas que insistem em descumprir uma determinação governamental e acabam se colocando diante de um foco de contágio, ou então de uma aglomeração, elas correm risco, inclusive, de perder o seu seguro, mesmo que tenha uma cláusula prevista pró-Covid. Isso é para mostrar que também muitos consumidores não podem provocar o risco, que é outra questão também. Não é o fato de você assinar um seguro que você está garantido totalmente se você concorre para aquilo. Então, é muito bom buscar a orientação correta dos corretores, como também nós, advogados, também entendermos esse papel de aconselhar perfeitamente um consumidor na escolha dos seguros. E, como foi dito também, a SUSEP tem a relação de todas as seguradoras que são boas prestadoras, assim como aquelas que sofrem algumas restrições também para efeito de orientação. Bem, eu tentei dar o recado mais rápido, deixa você me perguntar agora. Não, eu acho que queria fazer o seguinte, a gente está assim, com um tempo super curto, hoje foi muita informação em um curto período. Eu queria só você finalizar com uma recomendação. O que você faz? Se eu chegasse para você, o que você me recomenda? O que você recomendaria que eu fizesse nesse minuto, como empresária e como pessoa física? Bem, recomendação final, rápida, né? Eu acho que a gente tem que observar as informações, procurar experiências anteriores de colegas e tudo. Existe uma plataforma do Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov, e que faz a orientação ali também com relação às empresas que já têm reclamações. Então, o consumidor pode avaliar a sua opção da melhor seguradora, como também as situações que ocorrem nesse mercado, observando as experiências anteriores. Então, pode ser verificado isso. O que eu aconselho é realmente o consumidor, antes de contratar, ele verificar a procedência da empresa, né? Na verdade, se ela está consolidada no mercado, se tem alguma reclamação anterior, e verificar também, evitar essas pegadinhas de seguros que são ofertados por empresas não registradas na SUSEP. Então, empresas, instituições, associações, porque o risco começa a ser grande e acaba deixando consumidores amparados. Bem, não temos um tempo suficiente para demonstrar, mas existe toda uma gama regulatória sobre seguros, que além da legislação da SUSEP, das normas da SUSEP, o próprio Código Civil e também o Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, nós temos que evitar o risco da judicialização e recorrer a uma empresa que age corretamente com o mercado. Bem, era o recado que eu tinha para dar para você finalizar e correndo. Tchau, beijo grande, agradeço a doutora Paula também e a você pela brilhante mediação aí também. Obrigada. Obrigada, William. A gente vai encerrar para a gente poder guardar esse vídeo com tanta informação e vai estar disponível. Gente, quem tiver mais dúvida, por favor, manda inbox e que a gente vai estar, o William, a Paula vão estar aí para responder dúvidas adicionais. Muito obrigada e vou encerrar aqui. Até logo.